Eu sei que você diz para você mesmo que você quer emagrecer. E talvez você até já tenha consciência do que realmente isso significa para você, sabe? Que não é só sobre entrar numa roupa, ou sobre pesar um valor X na balança. Eu sei que tem a ver com você se resgatar, com você se reconhecer de novo no espelho, com você se identificar com você mesma, com o seu corpo, com você talvez recuperar sua autoestima, sua autoconfiança. Eu sei que emagrecer tem um significado importante para você. Só que eu preciso te dizer uma coisa que pode soar um pouco dura, mas você sabe e você tem certeza que uma pessoa realmente prioriza algo quando você vê ela colocando o seu recurso mais valioso nisso, que é o seu tempo. Nesse vídeo aqui, que é o terceiro vídeo de uma pequena série que eu fiz sobre como manter a constância no processo de emagrecimento, você vai entender como colocar em prática uma rotina de emagrecimento e como você vai defender os seus blocos de tempo para fazer o seu processo acontecer. Meu nome é Cássia Milânia, sou terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e esse canal aqui é para te ajudar a vencer o descontrole com a comida para conseguir emagrecer com muito mais leveza. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue o canal aqui e deixa o like nesse vídeo. No primeiro vídeo dessa série, eu citei um livro chamado A Única Coisa. E eu vou citar esse livro aqui de novo. Eu recomendo muito a leitura desse livro, porque foi um grande divisor de águas na minha vida como um todo e pode ser na sua também. O autor diz que você tem que escolher, decidir, você tem que encontrar qual que é a coisa mais importante que você tem que fazer dentro aí do seu objetivo. Nós vamos trazer aqui para o objetivo de emagrecimento. Então, encontrar a coisa mais importante que você tem que fazer agora e criar um bloco de tempo para essa coisa acontecer. Ele diz lá no livro que o bloco de tempo tem que ser de mais ou menos 4 horas. No caso, ele está falando sobre um aspecto um pouco mais profissional, de produtividade de forma geral. Mas aqui no nosso contexto de emagrecimento, eu quero trazer essa ideia dos blocos de tempo para você conseguir organizar a sua rotina. É o jeito que eu organizo a minha rotina, é o jeito que eu consigo encaixar tudo que eu faço, eu consigo encaixar os meus atendimentos individuais, as aulas da comunidade Reintegra, os conteúdos que eu tenho que estudar, os vídeos que eu gravo, o conteúdo no Instagram, conversar com as pessoas, e ainda tem a faculdade, ainda tem um projeto de iniciação científica que eu estou fazendo aqui quando estou gravando esse vídeo, e você fala, meu Deus, Cássia, quanta coisa. Pois é, e ainda tem gente que faz muito mais coisa do que eu, tipo, infinitamente mais, né? E como é que essas pessoas dão conta de fazer tudo? É porque elas conseguem gerir muito bem o seu tempo, que é o seu recurso mais valioso de todos. E trazendo aqui para o nosso contexto de emagrecimento, é importantíssimo que você separe, então, blocos de tempo para você treinar, blocos de tempo para você descansar, para você priorizar seu sono, blocos de tempo para você, de repente, fazer a sua comida ou então fazer uma compra no mercado, blocos de tempo em que você precisa defender para que você consiga colocar em prática todas as coisas. O que eu sugiro para você? Crie um Google Agenda e você vai lá criar agendas dentro do Google. Você procura no YouTube tutorial que vocês vão encontrar, vocês vão criar várias agendas. E aí você pode separar essas agendas por tópicos. Por exemplo, eu tenho uma agenda aí de trabalho, uma agenda pessoal, uma agenda de atendimentos, e aí você coloca cores diferentes na agenda e você vai encaixando ali durante o seu dia, né? Por exemplo, se você é concursado ao trabalho no CLT, em que você tem um período do seu dia totalmente preenchido, você pode esticar na sua agenda esse período do seu dia durante os 5 dias da semana, de que é o seu bloco de tempo de trabalho. Dentro desse bloco de tempo, talvez não caiba mais nada, ou talvez você até consiga inserir alguma coisinha ou outra. Mas e no espaço de tempo que tem antes e depois, é aí que você tem que organizar as suas outras coisas. E é imprescindível que você saiba o melhor momento para você encaixar, por exemplo, um treino. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela estava tentando organizar a rotina de treino dela. E aí ela foi observando o dia a dia dela, observando os horários, tendo mais consciência disso tudo. Ela falou, Cássia, eu encontrei um espacinho de tempo depois que eu chego do trabalho para eu treinar. E ela treina em casa, então ela conseguiu encaixar o treino dela ali.
Falei, nossa, olha só, eu tinha um tempo de sobra aqui que eu nem tinha percebido que eu tinha. Então, quando você observa e organiza a sua agenda de um jeito mais produtivo, e talvez você leve um tempinho para fazer isso, eu sei que pode ser um pouco, para quem, principalmente para quem nunca foi dessa de organizar, de ter agenda nem nada, pode parecer, nossa, é muita informação, muito confuso. Você tem que ir observando ao longo do seu dia, né, ao longo da sua semana, como que é o seu tempo. Talvez desenhar como que está sendo o seu dia, a sua semana, do jeito que ela está hoje. E encontrar ali maneiras de alterar aos poucos essa agenda para que você consiga defender o seu bloco de tempo para o seu emagrecimento. Que é esse o ponto que eu quero chegar nesse vídeo. Você tem que separar um bloco de tempo, um espacinho de tempo para você fazer as coisas que você precisa fazer para emagrecer. Porque se você não tiver, por exemplo, todos os dias eu tenho que reservar 1 hora para fazer algum tipo de atividade física, seja um treino, seja uma caminhada, qualquer coisa, tem que ter. Ou então 5 dias na semana, enfim. Se você não tiver isso em mente, nas primeiras coisas que surgirem, você vai colocar no lugar. Se surgir um imprevisto, se surgir um tapete para você bater na sua casa, uma coisa para limpar, se surgir um convite, alguma coisa, ou então você ficar vendo vídeo no Instagram, no YouTube, você vai deixar passar. E você nem vai perceber. E muitas pessoas chegam para mim e falam, cara, você não tem tempo para treinar, não tenho tempo para fazer isso. Calma, será que você não tem tempo mesmo? Ou você só não está conseguindo organizar seu tempo da forma correta? Então, você primeiro precisa, dentro da ideia da única coisa, definir qual que vai ser a sua única coisa nesse momento. Se é treino, então vai ser treino, tá bom, Cássia, eu vou focar agora no meu treino, porque isso eu acho que é o mais importante. Tem a ideia também que eu quero trazer para vocês de hábito angular. O hábito angular, ele vem de um outro livro chamado Poder do Hábito, também maravilhoso esse livro, que é um hábito que, quando inserido, ele tem o poder de alterar todo o restante em torno dele. Geralmente, esse hábito tende a ser treino aqui dentro do nosso contexto de emagrecimento. Porque quando você, por exemplo, essa cliente minha do Naturalmente Magra, que ela inseriu o treino à tarde. Legal, para ela conseguir treinar à tarde, ela tem que chegar do trabalho e fazer o quê? Ah, ela não pode sentar no sofá. Ela tem que botar a roupa de treino e ir treinar. Depois que ela treinou, o que ela tem que fazer? Ela precisa comer alguma coisa, porque nós mulheres não podemos treinar e ficar sem comer por muito tempo. Então, ela tem que fazer um lanche. Talvez, quando ela faça esse lanche, ela já prepara jantar, né? Porque ela estava treinando à tarde. E nessa de preparar o jantar, talvez ela já deixe alguns lanchinhos e as comidinhas prontos no dia seguinte. E para ela conseguir ter um bom resultado no treino, ela precisa dormir mais cedo. No que ela dorme mais cedo, ela acorda mais disposta, trabalha melhor, consegue treinar melhor, etc e tal. Então uma coisa vai puxando a outra, até que você consegue ali sistematizar a sua rotina para que caiba o seu bloco de tempo, para que caiba o hábito que você tem que colocar em prática para você conseguir emagrecer. E você precisa bater o pé e defender o seu bloco de tempo. Como eu disse, se você não tiver isso claro, qualquer coisa, qualquer pessoa que aparecer na sua frente vai tomar o seu bloco de tempo. Eu tenho uma cliente também de um acompanhamento mais curtinho que eu também faço, que ela tinha essa dificuldade de que, putz, dava 4 da tarde, que era horário de ir para academia. Se surgia alguém na casa dela, se aparecesse alguma coisa para fazer na casa dela, ela ia fazer aquilo e a hora que ela fosse se dar conta, putz, passou o horário do treino, poxa, que pena, não é mesmo? Mas na verdade era porque ela não queria fazer aquilo de verdade, né? E isso já entra num outro ponto que tem a ver, de novo, com pilar motivação. Como eu comentei no outro vídeo, você tem que saber qual que é o sentido e qual que é o futuro disso que você está fazendo hoje. Porque a forma como você decide usar o seu tempo diz muito sobre o que você realmente prioriza, porque a nossa motivação tem como base os nossos valores. Eu já comentei isso em outros vídeos e vou deixar aqui linkado nos cards para você assistir depois. Mas o que embasa a sua tomada de decisão são os seus valores, são as coisas importantes para você. E a gente pode até falar da boca para fora que, não, é importante para mim, o treino é importante para mim, a saúde é importante para mim. Mas se na prática você não coloca isso no seu dia a dia, então você não prioriza isso de verdade. E aqui, se você está com dificuldade em priorizar o seu processo de emagrecimento, isso me diz que tem uns elementos de valores aí, que tem algum ponto
que alguma chave, algum parafusinho que não está bem apertado nessa estrutura toda dentro de você a respeito de emagrecimento. Talvez você queira conscientemente algo, né, um resultado estético ou de saúde, mas dentro de você, no íntimo dos seus valores, você não prioriza isso de verdade. Isso é totalmente possível da gente resolver. A gente faz isso basicamente no acompanhamento individual naturalmente magra, que é meu programa de regulação emocional para emagrecimento. Mas o que você pode fazer desde já para você ter esse impulso interno de não, eu vou parar o que eu estou fazendo, eu vou treinar, ou eu vou organizar minha comida, ou eu vou parar de ficar vendo vídeo e filmes à noite para ir dormir para descansar melhor, para que meu processo de emagrecimento flua melhor. A coisa mais fácil que você pode fazer é responder a seguinte pergunta: por que emagrecer é importante para você? Quando você responder essa pergunta com sinceridade, você vai observar o que tem por baixo, né, da sua motivação, o que está por baixo, o que está realmente te motivando. Ele pode ser que você encontre algumas respostas, pode ser que você perceba que o que está te motivando não é algo muito positivo, ou talvez nem tenha algo que esteja realmente te motivando, talvez seja um desejo que você tem, mas que não é realmente algo seu. Então, é muito, muito importante que você tenha essa clareza, porque isso se traduz na prática com você priorizar ou não o seu bloco de tempo, você defender ou não o seu bloco de tempo, a sua agenda. Né? A gente pensa, por exemplo, muito em termos de dinheiro, né? Recurso financeiro e tal. A forma como você gasta seu dinheiro também diz muito sobre o que você prioriza, sobre o que você tem em mente, do que você está realmente colocando energia ali. Né? E o tempo é, na verdade, o nosso maior recurso, a nossa maior moeda, muito mais do que o dinheiro. Porque o tempo é um recurso que não volta. Você não defender o seu bloco de tempo, talvez signifique que você não seja tão importante assim para você mesmo. E aqui já entra no ponto da autoimagem, que é importantíssimo de você ter uma autoimagem positiva, de você realmente se priorizar. Ah, você deve estar pensando, mas Cássia, eu realmente não tenho tempo, a minha vida é muito agitada. Então, talvez o seu processo, o seu caminho, ele seja um pouco mais longo. Talvez você tenha que dar alguns passinhos para trás para conseguir pensar em como mudar a realidade que você está, até fazer as coisas começarem a caber. Talvez, sei lá, vamos supor que você esteja em 2 empregos, ou então que você, sei lá, é mãe solo e não tem rede de apoio e fica tudo nas suas costas, etc e tal. O que você tem que fazer, então, para ir alterando algumas coisinhas da sua realidade, para você conseguir mudar nessa vida, porque senão você vai ficar nisso para sempre. E aí não vai dar certo. Então, ou você desiste do seu sonho, do seu objetivo de emagrecer, ou você fala, ok, eu vou desenvolver o que for necessário para eu conseguir colocar isso aqui em prática. Talvez o seu plano seja primeiro arrumar a casa para que você consiga aí colocar em prática tudo o que você se determinou a fazer. Então, tudo isso, no fim das contas, é amor próprio, é realmente autocuidado. E a gente tem que ser muito cautelosos com a forma como a gente aloca o nosso tempo, porque a única função do tempo é passar. A única função do tempo é passar. O tempo não vai resolver os problemas, né? O tempo não vai curar as coisas, ele não vai mascarar e anestesiar a dor, de repente, a frustração que você sente ou que você vai sentir no futuro caso você não faça nada agora. Organizar a sua rotina, organizar a sua agenda é um grande ato de liberdade, né? É um grande ato de você usar da melhor forma possível o maior recurso que você tem, que é o seu tempo. E existe, inclusive, uma forma muito e bem estruturada de fazer isso, que eu expliquei lá dentro da comunidade Reintegra, que é organizando o seu plano de emagrecimento. Quando você organiza um bom plano para você emagrecer, você consegue ter mais noção do que realmente tem que ser feito agora, do que pode ser delegado ou deixado para depois. Lá tem uma aula inteirinha só para você conseguir organizar seu plano dentro do caderno de jornada, né, que é um PDF, onde você vai escrever o seu plano, tem várias ferramentas lá dentro para você utilizar ao longo das aulas, ao longo da jornada. E a comunidade Reintegra é uma comunidade viva que está sendo construída dia após dia. Então, essa é a parte legal da comunidade Reintegra. Você pode fazer parte de um grupo de mulheres que querem o mesmo que você, que desejam o mesmo que você, que querem emagrecer também, mas com leveza, com consciência, fazendo disso uma grande jornada de transformação, né, melhorando a questão do descontrole com a comida, da ansiedade, aprendendo
a se organizar, a se planejar, a se alimentar de uma forma correta, bem realmente nutritiva, sem terrorismo nutricional nem nada. A comunidade é um lugar seguro que eu criei para que você possa, então, colocar tudo isso daqui em prática, e tudo é pensando em te ajudar a se manter constante ali no seu processo de emagrecimento, para que você tenha realmente benefícios com isso, para que emagrecer não seja mais uma fonte de sofrimento na sua vida, para que não seja mais uma dor, para que você se olhar no espelho não seja mais uma dor para você. Então, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você conhecer a comunidade por dentro, entender o que tem lá dentro, o que você vai receber, qual é o tipo de conteúdo e ver se faz sentido para você. Eu vou adorar ter lá você dentro do grupo, porque a gente tem desafios de implementação, a gente tem um grupo aberto para a gente papear, tem muita coisa, muita conversa boa, muitas dicas, muitas sugestões. A interação do grupo é a parte mais legal. E a gente fala muito sobre essa questão de organização do plano e tal. Eu acho que pode ser muito, muito proveitoso para você que de repente está um pouquinho perdida. Então, a comunidade também tem um valor assim, super acessível. Eu fiz para realmente para que muitas pessoas pudessem entrar na comunidade, fazer parte. Então, essa foi a pequena série sobre como manter a constância no processo de emagrecimento. Se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma coisa que eu não expliquei muito bem, deixa aqui nos comentários que eu vou amar conversar com vocês por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.